9 de novembro de 2016. Daniel Alves será capitão e usará número 4 em homenagem a Carlos Alberto Torres. Zagueiro Marquinhos elogia Messi e pede cuidado com a Argentina. Novo presidente da Conmebol elogia times e torcidas sul-americanas e coloca organizar a entidade como meta de governo. Atlético Goianiense vence o Londrina fora de casa e é o primeiro time a subir para a Série A de 2017. Líder Palmeiras se reapresenta e herói Cleiton Xavier é o personagem do dia. Com problemas na zaga, Santos se concentra para a decisiva partida contra o Vitória, ainda pensando no título brasileiro. E ainda, as notícias do Corinthians. Marco Aurélio Cunha fala dos planos do São Paulo para 2017 e a reta final da Série B. Estamos chegando nessa quarta-feira, 9 de novembro. Está chegando a hora também. Amanhã o Mineirão vai ferver com o Brasil e a Argentina. Eterna rivalidade em campo, duelo entre Neymar e Messi, homenagem para o eterno capitão Carlos Alberto Torres. Esse é o clima que envolve o confronto contra os nossos irmãos. A instituição tomou a decisão de fazer essa homenagem, respeitando o eterno capitão, respeitando a sua família e respeitando a aportação dele aqui dentro da seleção brasileira, e eu acredito que qualquer homenagem vindo de uma instituição ela é válida e ela é aceitável. Acho com certeza que é um jogo importante, né? É um jogo especial por toda a história que tem, né? Para nós jogadores também tem um sabor a mais, um gostinho a mais, né? Mas também a gente tem que saber ser regular todas as eliminatórias para conseguir o nosso objetivo. Com o Brasil e a Argentina nunca será mais um jogo. Eu acredito que será o jogo, né? Pelo histórico desse grande clássico, pelos jogadores que estarão em campo. E sempre há um extra de motivação num jogo como esse. Independente de como estão os adversários, por se tratar de um clássico, não se olha a classificação de nenhum dos dois. A qualidade que ele tem todo mundo sabe. Não tem como se esconder isso, que ele é um jogador diferenciado, minha opinião, o melhor jogador na atualidade, né? Então jogar contra um jogador desse, você tem que saber que você tem que fazer o seu jogo perfeito. O erro que mínimo erro que você tiver numa partida, ele pode te fazer um drible, encaixar uma bola, fazer um gol. Não existe medo no futebol, eu acredito que existe um respeito. Igual que há um respeito para com o Messi, para com a seleção argentina, eu acredito também que o respeito há para com nossos jogadores e para com a nossa seleção também. Então, eu acredito que procurar fazer um grande jogo, seguir a nossa crescente dentro da competição, independente das declarações que venham por parte deles ou por parte de alguns jogadores da mesma. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, grande clássico, claro, do futebol mundial, não diria só sul-americano. O Brasil é favorito, a gente vai falar da Argentina daqui a pouquinho, mas o Brasil é favorito. Não imaginei que pudesse falar isso num curto período de tempo, 3 meses atrás eu cravaria a Argentina sem pestanejar, mas o Tite entrou e deu uma organização que a seleção brasileira não tinha. Tem os mesmos problemas, as mesmas questões estruturais, nada disso mudou. O Tite ele não revolucionou o futebol brasileiro, ele apenas deu uma cara para um time de futebol e o deixou competitivo. Ponto. Competitivo. Do outro lado tem uma Argentina que vem mal, o Balsa não está conseguindo dar ritmo para essa seleção, diferentemente do Tite, só que do lado de lá tem um outro jogador, né? Tem o Messi, que é um extraterrestre e ele sozinho pode definir e mudar as coisas. É um jogo de autoafirmação para a seleção brasileira.
Desde que o Tite chegou, o Brasil não perdeu um ponto sequer. Mas esse talvez seja o adversário. Olha, o Brasil já enfrentou o Equador em Quito, já enfrentou a Colômbia, 2 times que fazem boas campanhas. Mas, claro, a Argentina é o adversário mais difícil até aqui, independentemente de crise ou não. Para mim, é o jogo da autoafirmação. Flávio, concorda comigo? Boa noite. Boa noite. Celso, o Brasil precisa ganhar a competição, né? Ele precisa ganhar, ganhar a classificação. A Argentina está desesperado. O Brasil está tranquilo. O empate não é um mau resultado para o Brasil. Não. É bom, tranquilo, sossegado. Uma derrota, ninguém quer uma derrota, menos ainda para a Argentina, até por tudo que se fala, por toda essa rivalidade, mas também não vai acontecer muita coisa, não. O problema é se a Argentina perder. Para a Argentina vai ser complicado. Que ela piorou ainda depois que acabou a última rodada, porque teve um esquema de tribunalzão aí, né? E o Chile ganhou uns pontos. Tapetão. Teve um tapetão. A Bolívia fez bobagem com o jogador. Tira ponto, pune, elimina. Mas dar ponto para os outros é mutreta, é picaretagem. Não gosto disso. Não gosto de lugar nenhum. Não gosto com Fluminense, não gosto com ninguém. Não tem que dar ponto para ninguém. Tira do outro, pune. O Brasil está bem melhor, você citou, a troca de treinadores foi ultra benéfica para o Brasil. A Argentina perdeu um cara competente como o Tata Martínez e trouxe aquela mala do Balsa, que sabe nada, ele é muito ruim. A gente viu o que ele fez do São Paulo. E o Brasil tirou o Dunga, que é o Balsa daqui, e meteu o Tite. Ou seja, houve uma mudança radical. Inclusive, dependendo, pelo que eu estou vendo aí do posicionamento que o Balsa quer dar para o Messi, ele pode até facilitar o Brasil. O Messi está acostumado a jogar vindo de trás, ele está querendo enfiar o Messi lá dentro da área. Aí a coisa complica. É claro que ele continua sendo gênio e tal, mas vai ter mais dificuldade de ser acionado. Vamos ver, vamos esperar para ver. De qualquer forma, eu vejo o Brasil como favorito, sim, mas vai jogar contra jogadores extraordinários. O nível dos jogadores é muito parecido. A diferença está no banco de reservas. Vamos ver se ela vai realmente fazer essa diferença dentro de campo. Flávio, não vou resistir. Você falou que o Dunga é o nosso Balsa. Não, o Balsa ainda é melhor que o Dunga. O Balsa ainda ganhou 2 Libertadores. Ganhou, mas ganhou jogando com um time pequeno. O Balsa não é nada, né? O Balsa é um manezão. E não vai ficar muito tempo na direção do time, não. Com uma campanha que vem deixando a desejar e pressionados para voltar à zona de classificação, os argentinos encaram o Brasil em clima de decisão. Elenco completo, time praticamente definido e treino fechado. Mais uma vez, o técnico da seleção argentina, Edgardo Balsa, proibiu a presença de câmeras durante boa parte da atividade desta terça-feira. Quando os cinegrafistas puderam trabalhar, registraram apenas algumas finalizações dos titulares e um trabalho em campo reduzido dos reservas. O jogo é fundamental para as pretensões argentinas nas eliminatórias. Em 6º lugar e fora da zona de classificação para o Mundial, os hermanos não querem terminar o ano em crise. É um clássico. É um clássico. Tanto eles como nós temos grandíssimos jogadores de muito bom nível. Por isso vai ser um lindo espetáculo e tomara que possamos levar os 3 pontos, afirmou o lateral Buffarini. Se os brasileiros vão ficar de olho em Messi, os argentinos pretendem não dar espaços para Neymar. E um dos responsáveis pela marcação deve ser o meia Enzo Pérez. Seguramente, se me toca estar entre os 11... Certamente, se eu estiver entre os 11, vou tratar de marcá-lo o mais próximo possível. Evitar as arrancadas dele porque faz muito estrago com sua velocidade. Tenho que estar o mais próximo possível para que não faça o drible tão fácil. Mas bom, os que estivermos dentro de campo temos que nos preocupar não só com o Neymar, mas com o Brasil, que tem jogadores muito bons e nas eliminatórias estão vencendo, por isso são líderes, concluiu Enzo Pérez. É possível que ele dobre a marcação, né? O Enzo Pérez e o Buffarini. Agora, é frustrante, né? A Argentina está no Brasil e tal, aí o assessor de imprensa, tem Messi, tem Agüero, tem Mascherano, o cara seleciona o Buffarini para dar... É brincadeira um negócio desse, né? Eu lembrei daquela música dos Mamonas, se der uma chuva de Xuxa, no meu colo cai Pelé. Pelo amor de Deus, né? Pô, Buffarini é demais, né? Buffarini é por causa dessa mala do Balsa. Nunca vai sair o Balsa e vai ser ele junto. Não dá, né? O Buffarini não é atração na coletiva do São Paulo, imagina da seleção da Argentina. Muitas vezes ficou no banco aqui no São Paulo, né? Então. Pois é. Agora, em relação ao Não, 2 coisas que eu queria abordar, Flávio, não sei se você concorda comigo. Não sei até que ponto a pressão Mineirão mexe com esses jogadores que estão aí. Eu sei que o Tite, ele é
Você está falando por causa do 7-1? Por causa do 7-1. Acho que não. Não sei até que ponto isso pode pressionar, sabe? Olha. Acho que as pessoas não vão nem. As Nem pessoas, os lembrar, jogadores, de na hora que jogadores, começa o né? jogo. Isso é mais pra gente. A gente brinca, fala, mas acho que não pro jogador não. É um belo estádio. Em né? relação ao Messi, mesmo que ele jogue ali enfiado como que é o Balsa, eu acho que ele tem uma personalidade tão forte que é capaz de, durante o jogo, ele mesmo, por decisão própria, mudar de posição para encontrar o espaço. Mas aí o Balsa vai falar ou ele ou eu. Vai chegar pro cara da AF e falar assim, olha eu acho aqui, que ele não me obedeceu, ou ele ou eu. Pelo que a gente via aqui, como ele cumpria as determinações da diretoria do São Paulo, ele vai ficar quietinho. Você acha que ele não vai peitar o Messi e falar assim, ou ele ou eu? É capaz dele falar assim, não, eu mesmo falei pro Messi voltar um pouquinho. Não, mas eu acho que ele vai chegar e falar, escolhe aí, ou ele ou eu. Não dá pra conviver mais. Sabe aquele assim, ele quer o cargo, tá tudo certo, ele não vai Ele é carreirista mesmo. É carreirista, não vai causar tumulto, não. Eu, sinceramente, eu acho que quem pode fazer a diferença aí é o Messi. Bom, até quinta-feira, dia de Brasil e Argentina, você pode votar na enquete que está lá no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber qual será o resultado do clássico. Vence o Brasil, dá empate ou os argentinos vencem no Mineirão? E o Chico Lang me falou que estava dando os argentinos vencem no Mineirão. Estava dando Argentina, gente. Como assim? O pessoal não está confiando no Brasil? Celso Cardoso, seu voto. Meu voto... Na Argentina? Não, eu falei Brasil ontem. Não, mas hoje você quer falar Argentina? Não, tem duas coisas, né? Obviamente, como analista, como comentarista, você tem que ser lógico. Sim. A lógica aponta Brasil, joga em casa, com o apoio da torcida, mas tá o seu melhor. Coração? Não, coração não, mas a intuição está me dizendo que... Ah, então você sabe como eu me sinto às vezes. A intuição está dizendo que Messi vai aprontar. E aí, Flávio? Olha, eu não sou nem um pouco fã da seleção brasileira. Não gosto da seleção brasileira. Não gosto. Por causa do CBF, essa nojeira, tudo que se... Agora mesmo estão levando um monte de juízes, estão fazendo esquema de novo, aqueles aviões da alegria. Então, não exatamente a seleção brasileira, mas o que cerca a seleção brasileira. A CBF, ela fatura muito com a seleção brasileira, usa de maneira muito suja a seleção brasileira para comprar magistrados, para comprar esquemas, patrocínios, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então você gera uma certa antipatia, não com a seleção, mas você quer que aquilo não funcione. Então, perdendo, você imagina que a coisa possa ser modificada. Mas dessa vez eu acho que a diferença está muito grande. É a maior diferença que eu vejo entre Brasil e Argentina nos últimos tempos por causa do banco. Mas é claro, o fator Messi pesa. Mas para mim o Brasil ganha e olha, pela primeira vez acho que eu vou torcer para a seleção brasileira contra a seleção da Argentina. Aleluia! Por isso que está dando eu estou sendo muito fora. sincero. Apesar de ter um monte de gente lá que vai lá para se vender, fazer esquema e tal, mas acho que dessa vez Balsa é um pouco demais também. Você vai ser brasileiro. É o efeito Tite. Não, é que Balsa é um pouco demais para mim, né? E o Tite é muito gente boa. Eu vou torcer pro Brasil e quero que dê Brasil e acho que vai dar Brasil. Eu não sou o Brasil, não. Se eu for, né? eu ia ser hipócrita se eu falasse isso. Você não torce pro Brasil? A CBF é muito suja, ela me incomoda. Eu acho que muita gente... Então, é verdade. Mas muita gente, o que você está falando é legal e é uma postura de muita gente, mas muita gente que vota na Argentina, o cara não joga contra... Ele joga contra a seleção / CBF. Sim. É muito ligada a seleção com a CBF. E a CBF é nojenta, então sabe... Como a gente faz? Então, é terrível. Deveríamos livrar a seleção da CBF. Sabe, criar um organismo próprio, sei lá, porque ela é muita negociata, é muita sujeira. E você acaba... Acho que o telespectador está entendendo o que eu quero dizer. Primeiro que eu não ligo pátria a time de futebol, é coisa diferente. Mas assim, a seleção que é legal, que é bacana, que a gente tem toda a motivação, mas ela ficou muito suja nos últimos tempos. Sabe, Ricardo Teixeira, Marinho, esses caras que estão lá. É um negócio mas agora tem o Tite. É muito nojento. Então, aí já dá uma melhorada. E ainda tinha o Duga com a sua enorme simpatia. Aí sabe? não dá. Então você vê como é que é? Ela joga muito contra ela, entendeu? Então você fala, eu vou torcer para qualquer coisa menos contra isso para ver se cai esse castelo de cartas. Né? Mas infelizmente né? perdeu de 7-1 e não explodiu, não aconteceu nada, eles estão todos lá. Se não fosse o FBI, o Marco Polo continuava viajando, inclusive. Voando, Bom, enquanto não dá para chamar o Hamas e o Hezbollah para resolver essa questão da CBF... nem brinca com isso. A gente tem o Donald Trump agora, quem sabe ele resolve a questão da CBF. Bom... Brasileiro não tem moral para falar do Trump, hein? A gente tá... Brasil elege palhaço, ex-BBB, bebum,
um monte de tudo que é tranqueira, corrupta, dá com pau, vai se metendo nas coisas dos outros. Eles também têm direito de eleger porcaria. É direito dos caras, pô. Cada um elege as suas porcarias, não? E a gente falou de seleção e hoje é aniversário do Felipão. Ah, legal. Parabéns. Felipão completando 68 anos de idade. Parabéns, viu, Eu gosto muito do Felipão, ele é um Felipe cara muito Scolari. legal. É isso aí. Eu gosto muito do Felipão, tenho o maior respeito por ele. Acho injusto quando se atribui a ele o 7-1. Ele tem a sua parcela de culpa, sim, senhor, mas é todo um contexto, mais essa sujeira toda da CBF do que propriamente o Felipão e os jogadores, que tem sua culpa. Claro que tem. Errou numa coisa ou noutra, não deveria ter escalado o Bernard, aí é muito fácil depois. Ele não deveria ter voltado. Agora, Como ele assim, também é o cara... Ele foi super campeão. Eu também acho. Ele também é o cara de 2002. Sim. Portanto, não dá... Sabe, fica muito esquecido. Parece que ele teve aquela derrota e parou por ali. Não é verdade. Ele é um cara de muita história, muita coisa bacana lá pro nosso também futebol. Na China agora. E teve a Eu tenho o Dona maior Lúcia. respeito pelo Felipão. E teve a Eu Dona acho que ele é pessimamente assessorado. Acho que ele tem uma assessoria horrorosa, que traz problema para ele e tal, mas esse é o erro que ele cometeu. Mas fora isso, ele é um cara do bem, eu gosto muito dele. Luiz Felipe Scolari. Parabéns, Felipão. Beijão. Feliz aniversário. Boa. Ontem a Conmebol teve confirmado o nome do novo presidente da entidade. Em entrevista, aqui Rogerinho, aqui comigo, ó. Em entrevista São Paulino danado. Em entrevista à agência de notícias France Press, o mandatário falou dos planos de governo dele para o futebol sul-americano. A Confederação Sul-Americana de Futebol tem novo presidente. Nesta terça-feira, Alejandro Domingues, economista paraguaio de 44 anos, teve o nome referendado pelo Congresso Extraordinário da entidade, realizado em Assunção. Domingues, ex-vice-presidente do Olímpia, era braço direito do ex-presidente da Conmebol, Juan Ángel Naputi, que está nos Estados Unidos respondendo acusações de corrupção. O novo manda-chuva do futebol no continente chega com um discurso afiado. Temos as melhores hinchadas, temos os melhores jogadores. Temos os melhores torcedores, os melhores jogadores e as melhores jogadoras. Temos os e as melhores técnicos. Temos tudo, menos a organização. Então agora é a vez da organização. Não gostaria apenas que a Conmebol estivesse à altura de uma UEFA ou FIFA em organização. Adoraria estar à altura e me comparar à Fórmula 1, à NBA, por que não? E com outras entidades muito bem organizadas e que estão dando bons frutos para essas modalidades esportivas. Muy buenos frutos para esas disciplinas del deporte. Domingues tem grandes planos para a Copa América, que acontece no Brasil em 2019. Estamos trabalhando em função da próxima Copa América. A ideia é trabalhar com diversos cenários e modelos, mas acho que uma aliança com a CONCACAF é estratégica. A ideia de ter eles em nossos campeonatos é uma ideia que potencializa o futebol de todas as Américas. Acho que a melhor Copa América será aquela na qual integraremos todas as Américas e desafiaremos a UEFA para um jogo final, concluiu Domingues. Final com a UEFA. Exagera um pouquinho quando diz nós temos os melhores clubes, as melhores torcidas, os melhores técnicos. Não temos os melhores clubes, não temos as melhores torcidas, não temos os melhores técnicos, talvez os melhores jogadores. Mas aí vem o a material parte... humano é muito bom. Sim, mas aí vem a parte boa do discurso dele. Falta organização e essa é a proposta. E quando ele fala de juntar todas as Américas, né? Todas as Américas, eu também gosto. Sabe, você dá um... Trocar o interior da Venezuela pelo Canadá não, é uma boa. É verdade, a Libertadores da América, menos Venezuela e um time americano, um time canadense. Venezuela, mas tenha agora, todos, entende que seja uma será coisa. Que pode passar pelo muro para jogar bola? Quem vai fazer o muro, né? Porque se ele vai mandar embora todos os mexicanos, quem vai fazer o muro? Não, o problema é ir lá, né? Porque como é que vai passar pelo muro? Mas enfim, olha, Celso, eu vou dizer uma coisa, você bem tranquilo. Esse tal de Alejandro Domingues eu não conheço, não sei quem é. Se ele não for ladrão, já vai melhorar muito. Sim. Porque os últimos 4 presidentes da Conmebol estão presos porque são ladrões. Presos pelo FBI, por roubalheira, corrupção. Se ele não for ladrão, nós já andamos um pouco. Porque eles eram ladrões e incompetentes. Vide o estágio que nós estamos, que até o próprio cara admitiu, e a UEFA, onde tem um monte de ladrão, mas ladrão competente. Os caras lá também, Platini e tal, tudo bem. Mas então... Os daqui eram ladrões incompetentes. Se ele não for ladrão, nós já ganhamos em um item. Se ele for só incompetente, já melhorou um pouquinho. Agora se ele puder ser competente também, ajuda bastante, né? Pelo menos o discurso, né? O discurso é de alguém que está interessado em mudar. Ladrão competente, o que você acha? Tipo, Platini, assim... Pois é, que surpreende, né? Você fala assim, olha, o cara rouba. Não, então, mas é competente. Fez uma coisa, a UEFA é espetacular. A dúvida é essa, né? Isso me lembra uma outra máxima, rouba, mas faz. Sabe? Então, a UEFA tem ladrões competentes, a Sul-Americana ladrões incompetentes. Agora entrou um novo cara,
Se ele não for ladrão, já ganhamos uma parte, mas precisa ver se ele... É competente. Porque de repente não é ladrão, não é competente, fica no meio do caminho, não faz nada. Esse é o ponto, Mas se ele não for ladrão, já melhor. Os últimos 4 eram, né? Então... Não, é bom que ele seja competente e não seja ladrão. E honesto, né? Não é difícil, seria né? o mundo ideal, tomara, mas é querer demais, né? Não vamos perder a fé na humanidade ainda. Agora, câmera 2. Hora de falar do Campeonato Brasileiro. O líder do Brasileirão voltou aos trabalhos hoje, depois de 2 dias de folga. E eu vou chamar ele. Põe ele na tela, Magrão. Vinícius Rodrigues, está lá na Academia de Futebol. É para lá que nós vamos agora. Ele que jogou na lateral direita do time da Gazeta, do Esportes da Gazeta, que venceu o bronze da Copa CESP. Vinícius, quero saber 2 coisas. Primeiro, como foi para você jogar a Copa CESP, que acho que foi sua primeira competição. E as notícias do Verdão, né, Vinícius? Boa noite. Boa noite, Michele. Não foi a primeira Copa CESP, não. É a terceira que eu disputo. E só nessa edição eu acabei fazendo gols. Deixa eu tirar aqui o ponto que está dando uma interferência. Marquei 2 gols nessa edição. Fui escalado pelo professor Osmar Garrafa, diferentemente do Celso Cardoso, que não me botava para jogar. Não vai entender, né? Joguei, fiz 2 gols, conquistamos aí o 3º lugar. Mas vamos falar de um time que está em primeiro lugar. Palmeiras, líder absoluto do Brasileirão. Estamos aqui na sala de coletiva, ilhados, todos da imprensa, porque caiu um temporal, uma chuva aqui, pequena, fraca. Ó, você ouviu o trovão? Se você não ouviu, eu ouvi. Muito forte, chuva forte aqui no Palmeiras, portanto. Há pouco, meia Cleiton Xavier falou. O Verdão, que venceu no último final de semana o Internacional por 1-0, uma verdadeira batalha. O Cleiton marcou o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. É um reserva de luxo. O Palmeiras que tem várias coqueluches no elenco. Rafael Marques, Lucas Barrios, Arouca, Egídio, jogadores que seriam titulares na maioria das equipes e no Palmeiras são opções no banco de reservas. Não à toa, o Verdão é líder do campeonato com 6 pontos de vantagem para o 2º colocado, o Santos. O Verdão fez hoje um trabalho muito leve. Trabalho físico, os jogadores fazendo uma roda de bobinho no final da atividade, musculação antes, uma academia ao ar livre, basicamente, trabalho aeróbico e só um bobinho de leve para descontrair. Fernando Praz, Jailson, Vinícius Silvestre, Wagner, até os goleiros participaram da brincadeira, enfim. Momento de relaxar, tentar recuperar a forma física dos seus atletas. Palmeiras que tem na próxima semana, apenas quinta-feira, dia 17, o jogo contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, no Independência, no Horto. Partida muito difícil, já que o Atlético está na 4ª colocação e ainda tem chances, ainda que sejam pequenas de título, mas tem chances de título. Uma vitória recolocaria o Galo na briga. Palmeiras que hoje no treinamento não teve Roger Guedes, ele que sentiu um desconforto no quadril na última partida, teve que ser substituído, mas a tendência é que ele não seja uma preocupação para o próximo jogo. Além dele, Mina, colombiano, zagueiro das dancinhas, zagueiro bom de bola, um dos melhores do campeonato com a seleção colombiana, disputas eliminatórias. Além dele, Gabriel Jesus com a seleção brasileira, camisa 9 do técnico Tite, joga amanhã contra a Argentina e não treinou, já estão ambos com as suas respectivas seleções. O Palmeiras com esses desfalques, Mina, Jesus e Roger Guedes. O Roger não preocupa a princípio. Falando de reforços, o Palmeiras que já teoricamente encaminhou as contratações de Keno, do Santa Cruz, atacante que foi destaque, 27 anos. O Rafael Veiga, do Coritiba, que marcou um golaço nesse final de semana na vitória do Coxa por 2-0 sobre o Galo. E hoje a notícia que chega é que Johan, H-Y-O-R-A-N, nome difícil, esquisito de pronunciar, teria acertado um contrato longo com o Palmeiras. Ele que atualmente é reserva, às vezes é titular na equipe da Chapecoense, é um meio-campista habilidoso, 23 anos, promessa. E aí, mais um dos reforços no perfil que o Palmeiras vem buscando nos últimos anos. Johan, Keno, Rafael Veiga, nada oficializado, evidentemente que o Palmeiras vai esperar o término do Brasileirão para oficializar essas contratações, assim como o pessoal da Chapecoense, que, claro, o presidente falou que não sabia de nada, que não tem nada certo. Eles disputam a semifinal da Copa Sul-Americana, ou seja, o desdobramento apenas daqui a algumas semanas, final do mês. Reforços somente para a temporada do ano que vem. Michele, daqui a pouco eu volto para falar sobre o Cleiton Xavier que deu coletiva, eu bati um papo com ele e a gente retorna, combinado? Combinado, ó Vinícius, é que como o treinador antigo não te escalava, eu não sabia que você jogava, Vinícius. Agora que você foi escalado pelo Osmar Garrafa, o competente Osmar Garrafa, conseguimos o bronze da Copa CESP. Nossa, acho que isso foi trovão. Coitado, Vinícius, toma cuidado que a dona Márcia fica preocupada. Celso, Johan,
Rafael Veiga, Keino, Jesus, fala aí. Posso me defender? O Vinícius me lembrando o Romero, sabe? Réplica. O Tite. Aí o Romero também reclamou, o professor Tite não me escalava como titular e me prejudicou. É fase, não estava no bom momento, entendeu? Aliás, o meu comando também já fomos bronze. E no ano passado ficamos em quarto, então estava ali também. Aliás, parabéns mais uma vez ao time. Em quarto não tem taça. Não importa, mas chegamos. Importa sim. Você viu o tamanho da taça que a gente ganhou? Aliás, o Eric Casteleiro também foi bronze jogando comigo. Parabéns. Eu espero que no próximo sejamos campeões, né? Sobre o Palmeiras, diga, Flávio. Não, esse Johan, eu vi algumas vezes jogar e gostei. Johan Sebastião. Johan de Johan Cruyff, só que eles escreveram a portuguesa. Eu ia falar Joran. Mas é uma homenagem ao Johan Cruyff. É claro que ele não joga igual o Johan Cruyff, é óbvio, né? Mas ele é bom jogador, ele tem boas virtudes. Eu acho que é um reforço bem interessante. E essa coisa de você ir remontando o time durante o campeonato é muito certo. Não dá para você montar em janeiro, você tem que começar a ir capturando peças agora. Acho que está certinho. São Paulo acertou de um reforço, Corinthians também está reforçando e por aí vai, né? O Vanderlei falava, né, que o Palmeiras tende a ficar no topo por um bom tempo. Claro. E assim como já fez no ano passado, esse ano também está trabalhando. Ele está observando os melhores jogadores de cada time e já está se antecipando. E em silêncio. É necessário. É necessário. Outubro, novembro é quando você acerta tudo. Já fez isso no Campeonato Paulista? Sim, quando o Tietchan teve até briga com o seu Mário Teixeira e tal. Isso, antes da final, né? Isso, já tinha acertado, amarrado tudo, né? É a gente que está atento ao futebol e para reforçar o time. E quem quer ser campeão não tem que se desfazer do time, tem que se reforçar. Não adianta depois ir com a desculpa de que os jogadores se valorizaram, não dava para segurar. Faz um contrato bem feito. Ou você repõe. segura. Você já sabe quem vai sair. Claro. O Alexandre Matos faz um trabalho muito bom. Os caras cornetam, mas tá aí. Claro. Bom, o assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série B, que teve rodada cheia na noite desta terça-feira. O Oeste empatou com o Avaí em 0-0 na Arena Barueri. O CRB venceu o Tupim Juiz de Fora 4-3. Mas o grande destaque da rodada foi o Atlético Goianiense, que venceu Londrina 3-2 no Estádio do Café e garantiu o acesso para o Brasileirão no ano que vem. Veja os gols da 35ª rodada. Em Santa Catarina, Criciúma e Ceará fizeram uma partida movimentada com 5 gols. O Vozão começou mal, mas na segunda metade do primeiro tempo se encontrou no jogo e conseguiu reverter a desvantagem. Na etapa final, o Criciúma buscou o resultado e voltou a colocar fogo na partida. Até que aos 30 minutos, Wesley apareceu para garantir a vitória ao Ceará, 3-2. O Vila Nova venceu o Brasil de Pelotas e encerrou o sonho da equipe gaúcha em conseguir o acesso para a primeira divisão. Tudo se encaminhava para o empate em 1-1, mas com 2 gols no intervalo de 10 minutos, o Vila passou à frente e acabou vencendo pelo placar de 3-1. Ambos os times não brigam por mais nada na Série B. Na parte de baixo da tabela, Joinville e Bragantino ficaram no empate por 1-1 e seguem na zona do rebaixamento. O JEC está a 3 pontos do Oeste, primeira equipe fora do Z4, enquanto que o Braga está a 5. O Náutico bateu o Goiás por 1-0 e continua na briga pelo acesso. A equipe é 5ª colocada, 2 pontos do Avaí, primeiro time do G4. No apagar das luzes, o Bahia venceu o Sampaio Corrêa pelo placar mínimo e assumiu a vice-liderança da Série B. Hernani Brocador marcou aos 47 do segundo tempo. Paysandu e Paraná ficaram no empate por 1-1 e ao Papão, livre do fantasma do Z4, resta apenas esperar o término do campeonato. Já para o time paranaense, a chance de rebaixamento ainda existe. Uma vitória na próxima rodada pode garantir a permanência da equipe na Série B. Em péssima fase, o Vasco somente empatou a partida contra o Luverdense e ligou o sinal de alerta. O time agora é terceiro com a mesma pontuação do Avaí, 4º colocado e apenas 2 pontos à frente do Náutico, 5º na tabela. Já o Atlético Goianiense, esse sim, tem motivos de sobra para comemorar. Além da vitória por 3-2 sobre o Londrina na casa do adversário, o time abriu 8 pontos de vantagem para o vice-líder Bahia e de quebra garantiu o acesso à primeira divisão em 2017. Foram 35 rodadas seguidas entre os 4 primeiros. Depois de 4 anos, o Atlético está de volta à Série A do Brasileirão. Uma bela campanha do Atlético, merece voltar à primeira divisão. Agora o Vasco, que é uma decepção, vai entender o que acontece com o Vasco da Gama. Poxa vida. E
2 pontos só acima do 5º colocado. Não vou ficar surpreso não se o Vasco permanecer na 2ª divisão. Triste, mas é uma realidade. Não vai falar, Flávio? Não. Não vai falar nada, né? Quer aprontar pra cima de mim. O diretor executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha, recebeu com exclusividade a equipe do Gazeta Esportiva. Ele falou sobre os problemas que o tricolor enfrentou na temporada e, como não poderia ser diferente, segue feliz da vida com a goleada em cima do Coringão por 4-0. Eu acho que foi bem nivelado com o 6-1 lá de Itaquera, mas é jogo, é legal, vai ficar na memória de cada um, não vamos esquecer isso tão cedo. Isso que faz o futebol ser bonito, né? O Corinthians vai lembrar do 6-1, nós vamos lembrar desses 4-0. O que fica é o último, vamos deixar claro que é o último que vale, né? Então, para mim, na minha retina, está os 4-0, com gol de 2 meninos, né? David Neres e Luiz Araújo. Isso tem um simbolismo muito grande para o futuro. Realmente o protagonismo que o Cueva teve nesse jogo, que é o que a gente está pedindo, cobrando. Vocês não sabem, mas o Ricardo tem feito muito, que o Cueva joga por um setor do campo, que ele está fazendo o Cueva jogar por dentro, jogar pelo lado direito, que não é o hábito dele, criando novas posições para ele dentro do campo, táticas. Esse trabalho ninguém vai ver, o Ricardo é ruim, é isso que se fala, mas ninguém sabe quanto ele está trabalhando para esse time evoluir. Então, eu acho que São Paulo é um clube a ser reorganizado. Teve um período muito crítico político, aí, renúncia de presidente, venda de 6 jogadores do meio para frente, um desequilíbrio bastante grande no time, mas com essa meninada e alguns jogadores importantes, acho que a gente faz time para disputar título ano que vem, 2018 e assim sucessivamente. 2 comissões técnicas estrangeiras, os 2 saíram para seleções importantes. 3º treinador, mudança de preparação física, mudança de alinhamento ideológico. E aí vem o Ricardo, que pega tudo isso sem 6 jogadores que eu já citei que foram negociados, do meio para frente. É impossível fazer muito mais do que ele está fazendo. O São Paulo não é para estar nesse lugar, claro que não é, mas nenhum clube quer estar. Mas vamos entender que dos 20 clubes, 15 já viveram a Série B. 15. E ainda tem Vasco, que vai subir novamente. Então, veja que não é tão incomum, não. Né? Pode cair, sim, um dia nas nossas costas isso, mas enquanto eu estiver vivo, não vou deixar. Que assim seja, né? O São Paulo também, hoje, bela contratação, contratou o Wellington Ney por 1 ano, empréstimo, ele não estava sendo bem aproveitado no Shakhtar, e o São Paulo foi e pegou. Embora, eu não sei porque não estava rolando lá no Shakhtar, porque ele é bom jogador, mas a verdade é que é um jogador altamente aproveitável. Mesmo que se ele estava com algum problema lá, de família, de adaptação, ele é um bom jogador, já mostrou isso. Eu acho que foi uma contratação bacana do São Paulo. Gostei dessa contratação. O que é difícil para o jogador brasileiro normalmente lá, Flávio, conversando até com alguns atletas que já atuaram lá, é o frio. Diz que o frio ele estava na reserva do Mar, sabe assim? Alguns se adaptam, outros não. O Dentinho agora está jogando, demorou para se adaptar. O Willian mesmo, que demorou um ano para ganhar a posição mas esse titular. menino é bom jogador. Eu acho que o São Paulo fez um ponto bacana, foi certinho. Também acho. Muito bem. É o seguinte, você já fez a sua parte e agora é só esperar para saber quem foram os vencedores da edição 2016 do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. A lista com os 3 mais votados em cada categoria está na mão de uma lista, de uma comissão de jornalistas de todo o Brasilzão, e essa comissão vai escolher o vencedor em cada posição. A gente ainda não sabe. Mas a expectativa é de uma festa palmeirense, talvez. Talvez, né? Bom, seguinte, vai ser maravilhoso, vai ser uma festa linda. Hoje eu já fui numa primeira loja ver o meu vestido. E aí, Flávio Prato, como que você está sentindo? Eu estou emocionada com o Troféu Mesa Redonda desse ano. É muito legal, né? Vai ser uma festa espetacular. E a gente anda por aí, as pessoas, pô, como é que é? Como é que tá a votação? Todo mundo quer saber como é que tá. Eu falo, eu não sei. E não sei mesmo, a gente não sabe, né? Então, legal, bacana que vai ser uma festança. A nossa grande Lux Color, a querida Baltec, a cerveja, a outra estarão com a gente nesta magnífica festa do Troféu Mesa Redonda, dia 11 de dezembro no ar para você. Hora de falar do Flamengo, que também já treina de olho na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, o meia Diego conversou com a imprensa e falou da expectativa para os jogos que restam no Brasileirão. Hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, né, você não enfrenta partidas fáceis, né?
Eu lembro do jogo que eu assisti ainda pela televisão, não estava disponível ainda para jogar, que o Flamengo jogou contra o América, e foi uma equipe que jogou muito compacta, sabendo daquilo que queria, né? Aproveitar os contra-ataques. Então, eu acho que nós temos que mentalizar isso, saber que vamos ter pouco espaço para pensar, temos que encaixar a marcação, né? Mesmo quando estivermos com a bola, para que eles não nos surpreendam. Então, é mais ou menos isso que nós esperamos. É claro que o Zé está preparando aí dia a dia o jogo, mas eu acredito que é mais ou menos esse tipo de jogo que nós esperamos. Os jogos têm sido cada vez mais difíceis, vai chegando no final da temporada, principalmente para os jogadores que estão desde o começo aí, tem que superar um certo cansaço com a motivação, com a determinação, e a equipe tem feito isso muito bem. Vamos encarar equipes aí em diferentes situações, né? Umas brigando contra o rebaixamento, outras com o objetivo de se classificar para a Libertadores, enfim. Eu espero um final de campeonato aí bem equilibrado, mas eu acho que nosso grau de motivação e preparação está muito alto. Corinthians, nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Boa noite, Silvestre. Parabéns pelo troféu Ford ESP que você trouxe pra gente, troféu de bronze. Qual a sua posição no jogo, Silvestre? Eu jogo de zagueiro, becão. Eu faço o trabalho sujo para os caras se consagrarem. Neste momento estou me protegendo da tempestade aqui na Zona Leste, no extremo leste da cidade. Cai o mundo por aqui no CT do Corinthians, Michele. Muita chuva, muito vento, mas antes da tempestade, o professor Oswaldo de Oliveira promoveu mais um trabalho intenso, forte. Teve até coletivo, quase 2 horas de atividade, de treinamento. Ontem foram praticamente 3 horas. É o Corinthians batalhando, se esforçando para melhorar o rendimento nessa reta final e garantir a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O Corinthians é o 7º colocado, está a 1 ponto do 6º, que é o Atlético Paranaense. Restam 4 partidas. E para o jogo da quarta-feira contra o Figueirense, que está ameaçadíssimo pelo rebaixamento, o jogo será no Orlando Scarpelli, praticamente a zaga inteira do Corinthians será reserva e muito jovem. Até o Wendel é dúvida. O lateral esquerdo titular está em tratamento no departamento médico. O Guilherme Arana, que é o substituto imediato, também é dúvida, porque foi chamado pela seleção sub-20 do Brasil, que joga amistosos na sexta e no domingo, ele volta segunda ou terça, em cima do jogo. Na lateral direita já não tem o Fagner, titular absoluto da posição, porque está com a seleção brasileira principal para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem Wilson e Balbuena suspensos. O entrevistado do dia foi o meia Rodriguinho, que começou falando da indigesta derrota para o São Paulo. A gente está muito chateado com o que aconteceu. Culpa nossa também, né? Acho que a equipe fez uma das piores partidas do ano. Mas temos que arcar com as consequências, né? Trabalhar bastante para que isso não volte a acontecer. Tentar melhorar, porque estamos precisando. Isso temos consciência e temos que ser realistas. E se a gente quer buscar o nosso objetivo, que é a Libertadores, a gente não pode repetir uma atuação como essa. E a gente tem que, no mínimo, achar, buscar, trabalhar para que essa vaga da Libertadores venha. Não sei de que forma, a gente está tentando fazer tudo o que é possível, se esforçando para que isso aconteça, mas a gente tem que ter esse objetivo na cabeça para a gente conseguir, porque o ano de 2017 tem que ser diferente desse ano, e essa vaga na Libertadores é importante para que a gente tenha um ano muito melhor do que esse. Rodriguinho, você está aqui na entrevista e no joelho uma bolsa de gelo. Você também é dúvida para quarta-feira? Não, é só uma prevenção mesmo, né? Uma coisa normal que acontece. A gente, atletas são acostumados a viver com a dor, né? Conviver com a dor, então senti um pouco de desconforto, fiz meu trabalho normal e, para dar uma prevenida aqui, coloquei um gelinho só para melhorar. E para essa partida, a defesa talvez inteira seja a reserva. Você tem o Fagner na seleção, Wilson, Balbuena suspensos, o Wendel é dúvida. Preocupa? Primeiro a gente tem que confiar e dar apoio
aos garotos que estão entrando, né, aos jogadores que vão substituir os outros. O Léo e o Pedro já participaram um pouco mais, mas o Léo, o zagueiro, né, Léo Santos, ele é um garoto que tem um potencial muito grande. A gente tem que dar confiança para ele, porque, se eu não me engano, é o primeiro jogo dele, né, com a gente, mas já está treinando há muito tempo, já evoluiu bastante, né, e a gente espera que ele possa dar bem. Muito bem, a provável zaga do Corinthians, então, para esse jogo importante contra o Figueirense, com o Léo Príncipe na direita. Aí você tem o Léo Santos, que é esse menino a que se referiu o Rodriguinho, 17 anos, ainda nem jogou profissionalmente futebol, vai ter a primeira oportunidade muito provavelmente, junto com o Pedro Henrique, e na esquerda o Wendel, se sair do departamento médico, ou o Guilherme Arana, ou sei lá quem, porque 2 laterais, se esses 2 não jogarem, o terceiro nem sei quem é. Alguém sabe aí quem é o terceiro? Guilherme Romão da base? Muito obrigado. Guilherme Romão, de repente sobra para ele, para esse jogo. O Corinthians tem ainda o Figueirense fora de casa e depois 2 jogos em casa, contra o Internacional, também ameaçado de rebaixamento, confronto direto contra o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado, 2 jogos em Corinthians, como diz o Flávio Prado, e por fim o Cruzeiro em Belo Horizonte. Michele. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada, cuidado com a chuva, venha com Deus para casa. Celso. O Corinthians depende dele ainda para garantir essa vaga na Libertadores da América, não depende de ninguém. Ele tem um confronto direto com o Atlético Paranaense. Passar, né? Se ele vencer todos os jogos, estará na Libertadores de 2017. E convenhamos, é o mínimo que o Corinthians pode, foi campeão brasileiro. Não ficar nem entre os 7, ou nem entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro este ano. Perdeu muita gente, perdeu o Tite, chamou errado o professor Cristóvão. Foi um ano enrolado, e aí a gente não tem certeza. Está vendo muita contestação por causa do tempo de treinamento. Eu ia te perguntar justamente isso, se faz mal, porque eu estou falando 3 horas, na Europa 2 horas, não se treina os jogadores tanto, estão indo cansados para o jogo. Então, aí é que tá. A gente precisa analisar isso com muito cuidado. Porque, por exemplo, o Guardiola dá um treino de 80 minutos. Né? Tudo é feito com dinamismo de bola. O Mourinho é 90 minutos também com dinamismo de bola. Agora, é outro tipo de jogador, outro tipo de pensamento, outro tipo de filosofia. Outro tipo de calendário. Não dá para você dizer exatamente se está certo ou errado. Eu não tenho capacidade para fazer tipo outro de julgamento. Time, né? Também. Porque os jogadores europeus, eles são um nível muito mais elevado que os daqui, para entendimento tático. Né? Tanto que o cara vai lá para aprender um pouquinho de entendimento tático. Então, não dá para saber. Eu acho muito complexo julgar isso. A princípio, os grandes times do mundo treinam menos. Mas o Corinthians hoje não está entre os maiores times do mundo. Então, você também não tem material humano para fazer o que se faz lá. Então, é uma coisa para se pensar. Né? Mas os números são... isso partiu dos próprios jogadores. Aliás, tem informação de que no jogo antes com o São Paulo, na véspera, treinaram 3 horas. Então, por isso que entraram em campo normalmente você... E assim, o calendário europeu... treina-se menos. O Luxemburgo até teve problemas no Real Madrid por causa disso, que ele queria treinar em 2 períodos e os jogadores estão acostumados com isso. Então, treina-se menos e tem menos jogos. Aqui você tem jogo na quarta, no domingo, na quarta, no domingo. É a parte, né? Mas o Ricardo Gomes... Os jogadores pagam a parte. Moderno, assim... Porque não, aqui é todo mundo mais ou menos não nessa dá linha, para você... Porque você não pode tratar jogador pequeno com grandes estratégias. Esse é o ponto, isso tem que ser colocado também, né? Então vamos com calma, não é a boleirada sair falando, eles não são os caras de lá, calma. Então, às vezes está precisando treinar, não sabe chutar gol, fica lá 3 horas chutando a gol. Bom, vamos voltar a falar com o Vinícius Rodrigues, que está na Academia de Futebol acompanhando a quarta-feira do Verdão. É com você, Vini. Parou a chuva? Então, Michele, a chuva deu uma amenizada agora. Parar não parou, mas dá para ir embora daqui a pouquinho voltarmos para a Avenida Paulista. Eu comentava antes, na minha primeira entrada, que o Palmeiras tem algumas coqueluches, alguns jogadores importantes no banco de reservas, e um deles conversou aqui com a imprensa, o Cleiton Xavier, e depois ele deu uma moralzinha junto com a assessoria do Palmeiras. A TV Gazeta conversou comigo. Vamos ouvir o que ele falou a respeito aí dessa situação atual do Palmeiras, que é líder com folga e está a poucos passos do título brasileiro. Na contagem da CBF, seria o 9º título, contando Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, além dos 4 brasileirões. Vamos ouvir o que eu conversei com Cleiton Xavier. Você se considera um reserva de luxo ou no Palmeiras não tem essa de reserva, titular? Cleiton Xavier no Gazeta Esportiva.
Boa tarde. Não me considero reserva de luxo, não, né? Acho que, como eu falei, eu me considero importante, né? Como todos os outros jogadores. E o Cuca deixa isso bem claro, né? Não são 11 jogadores titulares e 7, 8 reservas, não. Acho que todo mundo é importante pro elenco. Então, é assim que eu me sinto também. Próximo jogo do Palmeiras, dia 17, apenas contra o Atlético Mineiro. Essa que é um trecho do campeonato que o Palmeiras não foi muito bem no primeiro turno, perdeu para o Galo, empatou com a Chapecoense, perdeu para o Botafogo. Como fazer nessa altura do campeonato, faltando 4 rodadas, para não repetir esses resultados adversos? E se esse período todo de folga é bom para o time ou acaba deixando um pouco a equipe acomodada, Cleiton? Não, acho que esse tempo é bom. É bom para a gente poder corrigir, né, algumas coisas e principalmente o que aconteceu no primeiro turno, né? Que você falou, essa sequência aí de 3 jogos que não foram muito bons para a gente, né, para a equipe, que a gente possa corrigi-los agora durante esse tempo e não cometê-los. O que o Cuca fala para vocês nesse período? Vamos relaxar fisicamente apenas? Qual que é o pensamento nesse tempo todo de folga que vocês têm, cara? Você falou relaxar, aqui nada, cara. Agora é hora da gente trabalhar mais, né? Trabalhar mais, focar mais, né? Ficar atento, porque acho que é nessas horas que entra os detalhes, né? E se a gente não estiver atento aos detalhes, podemos aí ser surpreendidos. Aí as palavras do Cleiton Xavier, simpático meio-campista, que em 2009 teve uma passagem muito boa. Qual torcedor palmeirense não se lembra daquele golaço em Santiago contra a LDU? Não, LDU não, contra o Colo-Colo, perdão, um chute no ângulo que garantiu a classificação do Palmeiras à próxima fase. Enfim, Cleiton Xavier conversou comigo, ele é um reserva de luxo, não se considera assim, mas boa parte da imprensa o considera dessa maneira. O Palmeiras, que tem um dos melhores elencos do Brasil atualmente, volta a atuar apenas quinta-feira que vem, dia 17, contra o Atlético Mineiro. O Galo, que está na 4ª colocação, um jogo de suma importância, assim como as 4 finais que o Palmeiras terá. Botafogo, Chapecoense e Vitória. Vencendo 2 desses jogos, já dá para cravar que o Palmeiras é campeão matematicamente, pois a diferença para o Santos de 6 pontos e a questão de saldo, apesar do Santos ter um saldo parecido com o Palmeiras. Aqui com as imagens do Jefferson Assis o Pingo, auxílio do Osmar Menezes e a produção do Primo Ribeiro, voltamos aos estúdios do Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele. Vinícius, beijão para toda a equipe que está aí com vocês. Hora de falar do vice-líder Santos. Depois de 2 dias de folga, os jogadores voltaram aos treinos nesta quarta-feira. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Um setor com uma maré de problemas na Baixada Santista. Dorival Júnior terá 10 dias para pensar na zaga para o duelo com o Vitória em casa na próxima semana. Luiz Felipe e Gustavo Henrique estão lesionados e só retornam em 2017. David Braz suspenso. O argentino Nogueira e o jovem Yuri, que foi muito bem contra a Ponte, surgem como a opção mais provável. É uma baita responsabilidade, né? Mas vou tentar aproveitar ao máximo, né? Se no caso eu for jogar, tô confiante e como eu falei, cara, vou tentar ajudar meus companheiros ao máximo. Mas vai ser uma zaga que não vem jogando junto e esse dia serve para, eu acho que para você conhecer o companheiro, né, que vai jogar ao lado, a equipe sabe o que tem que fazer em campo, então a dificuldade não vai ter, acho que de quem entrar para estar compondo a zaga. O mais importante é saber as características do companheiro ao lado, né, como que joga, como que prefere jogar, para que a gente possa, diante do Vitória, fazer uma boa partida. E a zaga que vem tão bem, eu acho um pouco contestada, mas vem atuando bem, a gente não possa estar sofrendo gols e aproveitando as oportunidades para sair com a vitória. Faltando 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Santos ainda acredita na possibilidade do título. Mas para que isso possa acontecer, apesar da distância de 6 pontos para o líder Palmeiras, o pensamento por aqui é o de se concentrar rodada a rodada, jogo a jogo. Não adianta a gente pensar no América ou pensar no Flamengo, fazer contas. Eu acho que o nosso pensamento hoje é no Vitória. É jogo em casa, jogo que a gente tem que vencer e não depende só de nós, né? Matematicamente ainda tem possibilidade, mas tem um outro adversário que está indo muito bem também e a gente sabe que tem que tropeçar, então é como a gente fala, nós temos que fazer a nossa parte e se eles tropeçarem e a matemática acabar dando certo, a gente pode terminar o ano como campeões. Não será nenhuma surpresa se na próxima rodada a diferença cair para 3 pontos. Claro. Porque o Santos joga com Vitória em Santos
E o Palmeiras joga em Atlético Mineiro. Embora eu acho que o Palmeiras não vá perder lá. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí, se você olhar a sequência da tabela, o Palmeiras tem um pouquinho mais de conforto. Joga com a Chapecoense. E com o Botafogo. Botafogo e depois joga em Vitória. Botafogo também é encardido, viu, Flávio? Tá. Mas eu acho que ele vai estar com a vida definida até jogar contra o Palmeiras. De qualquer forma, Celso. Quem vai estar? Você vê o Botafogo. O Botafogo Provavelmente já vai estar com a vida resolvida até lá. Classificado, tal, para Libertadores. Mas você vê, o elenco do Palmeiras, enquanto o Vinícius fala do monte de jogadores, reserva, o Santos é duro, não tem um titular, outro machuca, outro está suspenso. A diferença de elenco, de elenco é muito né? grande, né? Claro. Isso é questão de grana. E o Santos aí, prometeu 5 nomes para o ano que vem, 5 a 7 nomes para o ano que vem. Mas há uma limitação financeira. Sim. O presidente, o Modesto Roma, ele falou que o Santos precisa vender um jogador para poder se equilibrar. E o Palmeiras está nadando de braçada nesse aspecto. E aí não é culpa de ninguém. Grana é grana, não dá para discutir. Cada um tem as suas prioridades. Eu sempre falo que a Ponte não tem como disputar uma Libertadores, porque ela não tem estrutura financeira para isso. Cada um tem as suas limitações. Então o Santos está maravilhoso dentro do que ele está conseguindo fazer. Muito além da expectativa já nos últimos 2 anos. Mais tempo, é verdade. O Dorival assumiu o time o ano passado, correndo o risco de rebaixamento. Técnico espetacular. Foi campeão paulista e vice-campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, não ganhou vaga na Libertadores no Brasileiro por muito pouco. Esse ano, de novo, perdeu os jogadores, está aí brigando. Quem diria que o Santos ia brigar pelo título? Verdade. Não, o Santos, nos últimos jogos, venceu, acho que 6 partidas em 7. Celso, poxa, vamos respeitar, né? A gente vai encerrar. Antes de encerrar, eu queria falar que tá lá no site gazetesportiva.com, o Wellington Nem foi contratado pelo São Paulo. Nós falamos aqui. Falamos aqui? Falamos. Quando? Audiência rotativa, hein? Audiência rotativa. Não, é o destaque do site gazetesportiva.com. Mas o Wellington Nem foi contratado. Foi contratado. Quem foi contratado? O Wellington Nem, contratado hoje. Ele estava lá no Shakhtar Donetsk. Parabéns ao São Paulo. Nem ouviu, mas nem foi. Foi contratado hoje. Mas o Wellington Nem foi contratado ou não foi? Nem foi. Foi, né? Nem foi hoje. Anunciado pelo São Paulo. Gente, papo de louco. Um beijo, a gente se encontra amanhã. Audiência rotativa. Domingo tem mesa redonda com Flávio Adalto presente, hein? Um abraço. E eu também. Beijo, tchau.